Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o meu primeiro evento presencial, que foi numa feira de artesanato aqui na minha cidade. Aí eu acabei não filmando muita coisa no evento em si, eu esqueci de filmar a montagem da mesa, essas coisas, mas aí eu vou mostrar pra vocês o que eu filmei depois, que eu tô desmontando a sacola que eu tinha levado, e aí dá pra ver o que eu levei, assim. Eu também vou mostrar os vídeos que eu tinha filmado preparando algumas coisas, que não foi especificamente para o evento, mas alguns deles eu levei na feira também. Bom, para começar, esse foi o primeiro evento presencial que eu participei como vendedora. Eu já conhecia a feira, porque eu já tinha ido uma vez para ver o que tinha, como é que era, mas eu nunca tinha pensado em participar. Tanto é que no último vídeo que eu tava falando sobre a parte negativa de trabalhar com arte, uma das coisas era justamente a questão de não sair de casa, assim, né, e fazer tudo online. Porque aquele vídeo eu gravei já faz foi em fevereiro, então faz um tempinho, né? E naquela época eu ainda não estava pensando em fazer nenhum evento presencial por enquanto. Eu sempre vi, assim, o pessoal, os artistas fazendo evento, assim, principalmente de anime, essas coisas assim, né, que tem os Artist Alley, ou o Beco dos Artistas, né, mas eu nunca pensei que eu realmente fosse participar, assim, principalmente não tão cedo, assim. E aí o que aconteceu é que eu sabia que ia ter essa feira, que é uma feira de brechó e artesanato, principalmente aqui, que tem a cada, sei lá, uns 2 meses, acho que tem aqui na minha cidade. E aí eu sabia que ia ter, foi dia 26 de abril, né? Hoje já tá em maio, já faz umas 2 ou 3 semanas que foi o evento. Então, eu sabia que ia ter essa feira e eu pensei em ir só pra ver, né? Pra ver como que era, assim, né? Mas até então eu não tava pensando em participar. Mas por acaso, assim, nas últimas semanas, na metade de abril, eu não sei exatamente porquê, mas eu tinha começado a pensar em realmente participar de evento presencial. E aí, por acaso, tinha acabado de entrar, acho que no grupo dos vendedores dessa feira que ia ter no domingo, dia 26. E aí, até então, eles tinham avisado que não tinha mais vaga, que só tinha vaga para brechó, né? Só que aí na sexta-feira, dia 24, o evento era dia 26, ou seja, 2 dias antes eles falaram que tinha aberto vaga para artesanato, assim. E aí eu olhei e eu falei, vou perguntar, né? Daí perguntei, quanto custa, né? Como funciona e tal. Daí eu resolvi, na loucura, assim, eu falei, eu acho que eu vou tentar, né? Tipo, eu não tinha nada, assim, eu não sabia nem se eu ia ter produto, porque como eu tenho a loja online, algumas coisas eu tinha, mas eu não sabia se ia dar pra levar muita coisa pro evento, né? E aí eu resolvi, na loucura, eu falei, acho que eu vou. Aí eu só olhei mais ou menos em casa pra ver o que eu tinha. Daí eu tinha os meus produtos originais, né? Que inclusive os brincos e meus personagens originais que eu citei em outros vídeos, eu ainda tinha em estoque. E aí eu falei, acho que dá pra levar esses, né? Daí também tinha alguns chaveiros, adesivos, essas coisas que eu já tinha também, que eu tinha pra loja. E aí na loucura eu fui lá, corri atrás, aí eu já paguei a inscrição. E no fim, aí era sexta-feira, 11 horas da manhã, eu fiquei o dia inteiro aí, eu corri pra ver a questão, aí eu tinha que imprimir algumas coisas, aí fui procurar ver se tinha em casa algum material que dava pra montar a mesa, se eu tinha mesa, se eu tinha cadeira. No fim, como eu não sabia como eu ia fazer, eu decidi alugar a mesa e a cadeira do próprio evento, porque como tava em cima da hora, eu achei melhor ter uma coisa a menos pra me preocupar, né? Então eu acabei pagando lá a mesa e a cadeira, mas o resto eu achei que eu ia ter que correr na loja, na Daiso pra comprar algumas coisas, mas no fim eu tinha tudo em casa. Daí eu fiquei na sexta à tarde montando
testando a mesa e fiz as etiquetas para mandar imprimir, porque era sexta-feira, então sábado a gráfica que tem aqui perto de casa tá fechada, né? Então eu resolvi correr, acho que era 15 para 6, eu saí correndo lá, fui na gráfica e consegui imprimir. E aí no sábado eu e minha irmã ficamos o dia inteiro, sabe, testando para montar a mesa, para ver o que precisava, que estava tudo certo. Aí baixamos o aplicativo de pagamento. Aí a única coisa que eu ainda fiquei meio preocupada era se ia ter gente como fala? Se ia ter gente sem o cartão de aproximação, né? Porque como eu não tinha maquininha, só tava com o aplicativo que dava para receber pagamento no cartão, mas desde que fosse de aproximação, né? E aí eu tava só preocupada com essa questão, se ia ter gente com pagamento sem ser aproximação ou se ia ter gente que ia pagar no dinheiro, e aí eu não tinha troco suficiente. Então eu coloquei um desconto no Pix para incentivar o pessoal a pagar no Pix. Mas no fim eu não precisei, né, da maquininha, porque todo mundo ou era cartão de aproximação ou era Pix mesmo, né? A maioria era no Pix, eu achei incrível, então eu acabei dando desconto para todo mundo, assim, né? E aí foi uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha feito, porque normalmente eu não consigo decidir as coisas em cima da hora, assim, ainda mais um evento presencial. Eu normalmente preciso de alguns dias, assim, algumas semanas até para me preparar mentalmente para socializar, por exemplo. E ainda assim, apesar de ter decidido tudo em cima da hora, eu considero que a experiência foi super positiva, assim, porque eu tava indo, pra mim eu considerei que era meio que um investimento, assim, porque eu tava pensando mais na experiência, né, que eu ia ter com esse evento do que o lucro em si, sabe? Eu não tava esperando vender nada. Eu tava considerando, se eu vender alguma coisa, já pagou o evento, sabe? Tipo, um item, que fosse um item de R$1, mas eu já ia estar feliz e satisfeita, porque realmente eu considerei mais que era uma experiência pra mim, pra ver como, tipo, se dava certo, se tinha, tipo, se as pessoas teriam interesse em comprar meus produtos pessoalmente, ou, por exemplo, também a questão logística do negócio, né, tanto montar o negócio, desmontar, os preços, assim, a forma de pagamento e tal. E no fim deu tudo certo, assim, por incrível que pareça, assim. Eu achei que foi super positivo e eu até, inclusive, consegui pagar a mesa e ainda tive lucro, gente. Eu achei incrível, eu não tava realmente esperando ter lucro nenhum com esse negócio, porque a mesa custava R$70 e mais a mesa e a cadeira. Cada mesa era R$10 e cada cadeira era R$5. Então, e aí eu peguei 2 mesas, né? Porque o espaço era de 1,40 e aí pegava 2 mesas de 70 para dar esse total. E as cadeiras, né? Então, uma para mim, uma para minha irmã, também foram 2 cadeiras, 2 mesas. Então, deu mais R$30. Então, total eu paguei R$100 para estar lá no evento. E aí eu achei que eu ia de Uber, mas no fim eu acabei pegando carona com os meus pais. Daí já economizei um pouquinho aí. E também aí eu aproveitei e pedi para eles trazerem os trocados de dinheiro que eles tinham. E aí também me ajudou, assim. Tipo, eu acabei não usando praticamente. Acho que eu nem usei o troco que eu tinha. Mas pelo menos mentalmente eu já tava mais tranquila, sabendo que se alguém fosse pagar no dinheiro eu tinha troco, né? E aí a única preocupação que ficou ainda era a questão do cartão, se tivesse alguém igual minha mãe, que não paga no cartão por aproximação, só de inserir, aí era a única preocupação que eu tinha, que não ia poder receber. Mas por sorte não tinha ninguém com cartão de inserir, e o pessoal que pagou em dinheiro também nem precisou de troco. Acho que uma pessoa precisou, mas pelo menos eu tinha. Agora eu queria falar um pouco em relação aos erros e acertos que eu cometi, assim, no evento.
Em relação à montagem da mesa em si, eu achei que ficou bem bom, né? Considerar que eu não tinha nada específico para evento, foi tudo meio improvisado, assim. Tipo, eu tirei, a minha irmã me emprestou o pegboard dela, a gente tinha umas mesinhas dobráveis, assim, aí tinha um tecidinho que a gente usou lá, na verdade era a nossa cortina da sapateira, sabe, que a gente tirou para levar. E aí a gente tinha um pedaço de TNT para forrar a mesa. Aí a gente pegou uma toalha de mesa da minha mãe emprestado para poder ficar mais bonitinho a mesa, assim. E então a questão da estrutura em si eu achei que ficou bem bom, considerar que eu não tinha comprado para isso, sim. O único problema é que como a gente estava bem perto da janela, assim, então tinha, além do sol que tava, eu até me queimei. Acho que, não sei se já mostrei aí, mas eu até tava de guarda-sol. Eu e minha irmã teve que ficar de sombrinha lá pra não se queimar no sol que tava. Mas aí o problema é que a gente tava perto da janela, então tava ventando. Aí o expositor de brinco ficava caindo toda hora, assim, sabe? Aí a gente teve que tirar as coisas, os brincos ali do expositor e pôr numa caixinha direto na mesa mesmo. E meio que isso acho que até ajudou, porque o pessoal chegava ali e ia direto na caixinha, assim, olhar. Eu acho que ficava mais próximo, né, do público em si. Então era mais fácil para eles olharem ali a caixinha com os brincos do que se tivesse ali pendurado. Aí, em relação às formas de pagamento e tal, como eu tava com medo do pessoal pagar em dinheiro e eu não ter troco, uma coisa que eu fiz foi, igual eu falei antes, eu coloquei 3% de desconto no Pix, né? E aí, mas a maioria já ia pagar no Pix, então eu perdi um pouco de dinheiro aí. E aí, para esse evento, eles tinham avisado que tinha que entregar um cupom de desconto ou algum brinde para os primeiros visitantes, para as primeiras pessoas que chegassem ali na feira. Aí eu fiz uns cupomzinhos assim de desconto, que aí eu coloquei lá R$5 de desconto para compras acima de R$15, né? E eu fiz lá uns 10 cupons, não, acho que eu fiz uma meia dúzia de cupom. Aí eu fui entregando assim pro pessoal que chegava ali e eu acho que isso ajudou a incentivar o pessoal a comprar, sabe? Aí, porque, né, o pessoal olha, dá um desconto, assim, daí acho que incentiva mais, assim. Aí eu achei que foi uma estratégia boa, sabe? Só a única coisa é que eu entreguei, por exemplo, tinha alguns casais que chegavam lá e eu entregava um pra cada pessoa, né? E aí teve uma menina que foi comprar um brinco lá, acho que era de R$35. Enfim, ela foi comprar e aí ela pegou e me entregou os 2 cupons, sabe? O que eu entreguei pra ela e pro namorado, sei lá, que tava junto com ela. Daí eu pensei, como eu não tinha escrito nada, que não podia usar mais de um, aí eu pensei, bom, errado não está escrito, então eu não queria causar confusão, digamos assim, daí eu falei, pode ser, daí eu perdi R$5 nesse negócio, né, mas enfim, só isso que eu achei, eu me arrependi depois, mas assim, aí, de forma geral, assim, eu achei que dar um cupomzinho de desconto incentivou o pessoal, principalmente as primeiras pessoas meio que foram incentivadas a comprar, assim. E daí, só que aí eu penso nos próximos eventos, eu não vou colocar R$5 de desconto, né? Eu vou pôr porcentagem, por exemplo, 10% de desconto em compras acima de R$15 ou R$20, né? Que daí, pelo menos porcentagem, aí eu não perco tanto, né? É que, igual eu falei antes, né? Eu não tava esperando vender nada, então se eu vendesse um negócio de R$15 e desse desconto de R$5, eu ainda ia ganhar R$10 e pra mim já tava no lucro. Então, pra mim até que ainda compensava ter esse cupom. Uma coisa legal que aconteceu é que eu encontrei uma artista que ela reconheceu meu trabalho e ela me reconheceu do canal. E
Eu fiquei até meio sem ação, porque eu fiquei, nossa, mas eu nem divulgo o meu canal. E aí uma pessoa da minha cidade conhece o meu canal. Deu, nossa, mas é muito esquisito esse YouTube, né? Ela também tava lá expondo, ela também é artista, também trabalha com biscuit. Eu vi o canal dela depois, ela fez alguns vlogs também em evento. Daí eu achei muito legal que ela é bem extrovertida, assim, bem espontânea, né? E, aliás, ela até gravou na hora, assim, ela chegou lá, depois ela me reconheceu, depois ela falou assim, eu posso gravar rapidinho? Daí ela já sacou o celular na hora, assim, já gravou, né, falando, assim, que tinha me encontrado ali e tal. Deu, nossa, que espontânea, né? Como é fácil gravar assim, né? Eu não consigo, tanto é que eu quase não gravei nada lá no evento, porque eu tava meio nervosa logo que eu cheguei, então eu esqueci de gravar, porque eu ia gravar pelo menos o antes, né, da mesa sem nada e depois dela montada, mas eu acabei esquecendo, daí eu só filmei um pouquinho depois, e aí ela também, acho que ela esqueceu de gravar o começo, mas ela gravou um vlog durante o evento. Se vocês quiserem ver mais detalhes de como foi a feira, assim, aí ela filmou bastante coisa, achei bem legal, porque eu mesma não cheguei a ver nada, assim, eu só vi o pessoal que tava do meu lado, que eu nem saí ali do meu lugar direito, só no máximo pra ir no banheiro, mas eu nem olhei a feira, assim. Mas no vídeo dela eu consegui ver alguns artistas que tinham lá. Então, como eu falei, de forma geral, eu achei que foi uma experiência super positiva. E agora, falando um pouco sobre as vendas, eu acho que eu fiz mais ou menos umas 12 vendas. Eu achei que foi bem bom pro meu primeiro evento. Isso porque lá não tava muito cheio, sabe? Porque foi dia 26 também, eu acho que também é meio longe do pagamento, né? Talvez não tivesse muita gente lá. Então, mas como eu não tava esperando nada assim, muita venda mesmo, eu achei que foi bem bom. E aí eu tinha pago R$100, aí eu consegui pagar a mesa e ainda tive que como eu andei dando uns descontos a mais ali no meio, aí eu tinha feito mais ou menos assim a conta, eu sei que tinha perdido, digamos, com esses cupons de desconto, mais o desconto no Pix, acho que deu uns R$30 que eu meio que perdi, assim, né, com esses descontos. Mas ainda assim eu acho que valeu a pena, porque eu acho que teve gente ali que comprou só porque tinha esse cupom de desconto, sabe? Somando tudo, eu acho que eu devo ter recebido uns 200 e poucos reais. Então, menos 100 da mesa, e ainda sobrou uns R$100 aí. E aí a gente não gastou muito, porque dessa vez minha irmã tinha feito uns lanchinhos pra gente levar. Que normalmente quando eu vou em feira eu só gasto com comida, sabe? Eu não compro muita coisa assim, mas comida eu gasto mesmo, sabe? E aí dessa vez, como a gente levou comida, e até eu não tava com fome, né? Porque tava quente e eu acho que eu tava meio nervosa assim. Então eu não me deu fome, mas eu comi o que a gente tinha levado. E a gente não precisou comprar nada. Então, dessa vez, pelo menos, eu não gastei mais do que eu ganhei, sabe? Aí deu pra pagar a mesa e ainda sobrou um trocadinho. Aí eu achei que foi bem bom. Assim, eu não esperava realmente, ainda mais considerando que eu não achei que ia lucrar nada. Então, acho que foi uma ótima experiência, de forma geral, assim, não tem nenhum ponto negativo. Eu gostei bastante e pretendo participar de mais eventos futuramente. E é isso, essa foi a minha experiência com o primeiro evento presencial. E para os próximos eventos eu ainda preciso achar uma máquina. Eu tenho que comprar uma maquininha para receber pagamento, né? E acho que ter uma variedade maior de produtos. Aí também pro próximo eu não vou pôr desconto no Pix, porque eu vi que não precisa. Aí eu tinha colocado os valores dos produtos um pouco mais barato do que o que eu normalmente cobro, para ver se ajudava a vender. Daí algumas coisas eu acho que ajudou, mas não sei se fez tanta diferença assim.
Então é isso, essa foi a minha experiência com o meu primeiro evento presencial. Aí, se alguém tiver alguma dúvida ou quem já tem experiência e tiver alguma dica ou sugestão aí pra gente, deixa aí nos comentários. Obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.